Olá, este é o Poder Reage. Aqui todas as semanas reunimos dois políticos ou analistas para reagirem a determinados fatos que foram destaques durante a semana num debate plural, em formato dinâmico. Os convidados de hoje são os deputados Carlos Jordi, do PSL, e Glauber Braga, do PSOL. Edição carioca no programa de hoje. Bem-vindos, deputados. Obrigado, Murilo. Obrigado, Poder 360. Parabéns pela iniciativa e saudar a todos que nos acompanham. Obrigado, Murilo. Obrigado também ao Poder Reage e aos amigos e amigas telespectadores que estão acompanhando essa transmissão. Maravilha. A gente começa o Poder Reage de hoje com os vídeos da semana. Aqui os nossos convidados assistirão a cenas de destaque que chamaram a atenção da internet. Nós mostraremos a reação deles, sem cortes, e depois abriremos o espaço para comentarem. O nosso primeiro vídeo é de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a aprovação do fundão eleitoral. O valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Então é uma cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada. Deputado Carlos Jordi, como que o senhor avalia a decisão do presidente? Olha, é totalmente coerente com o que o presidente sempre pregou, totalmente coerente com o que nós, a base do presidente, a base leal, fiel a ele, sempre pregamos nas nossas eleições. Somos contra esse aumento de fundo eleitoral e é até importante trazermos esse tema para cá porque houve uma grande distorção do tema na semana passada, em que nós votamos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz as metas, prioridades, diretrizes para o orçamento do ano que vem, e nós não seríamos irresponsáveis de vetá-lo porque havia ali um jabuti que foi inserido pela Comissão Mista de Orçamento, que era o aumento do fundão. Queríamos que a votação do destaque do novo, que rejeitava esse aumento, fosse nominal, para que pudéssemos deixar ali nosso repúdio, a nossa rejeição ao fundo eleitoral. Infelizmente, fizeram uma manobra para que fosse uma votação simbólica. Mas o presidente já falou que vai vetar, não vai sancionar, e isso demonstra o seu total alinhamento com a sua pauta, com o seu discurso para qual foi eleito, atendendo a população. Ok. Deputado Glauber Braga, sua vez de reagir ao vídeo em 1 minuto. O PSL fez um acordo com o Centrão, Bolsonaro fez um acordo com o Centrão, para a aprovação desse fundo eleitoral bilionário. Nós defendemos o financiamento público de campanha eleitoral, mas um financiamento que seja modesto, e não essa ação bilionária articulada entre Bolsonaro e o Centrão, que no período da campanha eleitoral ele dizia que não faria acordo e agora está cada vez mais enterrado na lama, junto com essa turma que está ocupando todos os espaços no governo de Jair Bolsonaro. Se o presidente da República tivesse, de fato, um compromisso contra essa aprovação, ele já teria dito publicamente que vai vetar integralmente a proposta para não ter ampliação e não um acordo que está se costurando para ser um fundo de 4 bilhões de reais. Financiamento público, sim. Financiamento bilionário, não. Ok, deputado Glauber. Agora a gente vai para o nosso segundo vídeo. O ex-presidente Lula ironizou uma fala do presidente Bolsonaro. Pode rodar. E somente o povo é que vai dar um jeito. E aí o Bolsonaro fala, além do voto impresso, se não foi impresso, eu fui roubado, e também, se eu perder, eu não vou entregar a faixa. Ninguém quer pegar a faixa de você, Bolsonaro. Sabe quem vai derrotar você? O povo brasileiro. Sabe quem vai passar a faixa para o próximo presidente? O povo brasileiro. Não precisa de você. Deputado Glauber Braga, agora a gente começa com o senhor. O senhor concorda com a fala do ex-presidente Lula em 1 minuto? Bolsonaro está tentando, de toda maneira, fazer um jogo de cena como se tivesse apoio popular para dar sustentação ao seu projeto autoritário de poder. Não tem. Todas as pesquisas estão dando a indicação de que hoje a maioria da população brasileira rejeita Bolsonaro e que ele perderia eleitoralmente se chegasse até o ano de 2022. Nós esperamos que ele caia para já. Por isso, inclusive, no dia 24 de julho, mais uma vez, nós estaremos mobilizados nas ruas porque sobram os crimes de responsabilidade por parte do presidente da República. Sim, Bolsonaro não permanecerá à frente da presidência para além de 2022, porque tem ampla rejeição popular e o seu governo, que é uma fraude, já é
avaliado negativamente pela maioria absoluta da população brasileira. Ok, deputado Glauber. E o senhor, deputado Jordi, o que o senhor diz sobre a fala do Lula? Olha, o Lula é totalmente anacrônico. O Lula, quando ele fala, parece que ele esquece que ele é uma pessoa culpada, é uma pessoa criminosa, com diversos casos de corrupção, corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, desvio de capitais. É muito crime que uma pessoa que esteve à frente da presidência da República poderia ter cometido. Isso houve, na verdade, um erro processual que o STF fez, um malabarismo, para poder fazê-lo poder permanecer na jogada eleitoral, no pleito eleitoral do ano que vem. Mas essas pesquisas, ao contrário do que diz o Glauber Braga, todos nós sabemos que são pesquisas totalmente fraudulentas. Se fôssemos acreditar em pesquisas, Bolsonaro nem teria ido para o segundo turno, ou teria perdido para o Haddad ou para o Ciro. Nós sabemos que Jair Bolsonaro conta com apoio popular maciço. E isso a gente vê nas ruas, diferentemente das manifestações que eles fazem, que dá meia dúzia de gatos vermelhos pelas ruas. E as nossas manifestações são de pessoas patriotas que lotam as ruas. Dia 1º de agosto tem mais. Obrigado, deputado Carlos Jordi. Agora, o nosso terceiro vídeo da semana ele foi gravado em 2017 e voltou a circular nesta semana. O senador Ciro Nogueira, do PP, que será ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, criticou o presidente em entrevista à época. Muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí me perdoe, por mais que eu seja, tem que pensar no Brasil. Eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, Madeu. Deputado Jordi, em um minuto, o senhor avalia que será positiva a ida do senador Ciro Nogueira para o governo? E como que o senhor analisa esses comentários de anos atrás? Olha, positivo para a opinião pública não é. É óbvio que é péssimo, porque é uma pessoa do centro que sempre teve a sua preferência pelo Lula. Contudo, nós vivemos um momento no Brasil em que, infelizmente, nós temos o chamado presidencialismo de coalizão. Nós temos o pluripartismo partidário que faz com que não consigamos governar, não consigamos apoio político para fazer as pautas avançar se não houver uma composição com esses partidos. Até mesmo o Lula e a Dilma, eles faziam muito pior. Eles loteavam todos os tipos de ministérios, deixando que eles tivessem total autonomia para comandar esses ministérios, para que pudessem ter governabilidade. E o presidente sabe que há uma mídia sedenta, que está com abstinência porque perdeu recursos e que pratica, junto com a oposição, um modus operandi de destruição de sua imagem, e que se ele não tiver a base política, a base popular ele tem, o apoio da população, mas se não tiver a base política, ele acaba não conseguindo se sustentar e não aprovar as suas pautas. E hoje tem uma CPI que tem essa tentativa de atacar a sua reputação. E o senhor, deputado Glauber, qual que é a análise o senhor faz da escolha do Ciro Nogueira para a Casa Civil? No período da campanha eleitoral, o Augusto Heleno cantava: se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. E agora eles estão tendo uma relação que é para além de promíscua com o Centrão. Se não bastasse as rachadinhas já indicadas, a relação com a milícia de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, mais especificamente com Adriano da Nóbrega, que era do escritório do crime, que tinha no gabinete de Flávio Bolsonaro a ex-esposa e a mãe nas relações criminosas e perigosas com o Queiroz. Fica evidente para o conjunto da população brasileira que o discurso de enfrentamento à corrupção era exclusivamente de goela. Só quem ainda acredita nisso é quem tenha qualquer tipo de relação de promiscuidade em conjunto com o governo Bolsonaro ou quem tenha sofrido uma lavagem cerebral. Senão, já está caracterizado o que representa esse governo, que está também envolvido em escândalos permanentes agora nesse apoio de mais envergadura, para dizer o que há de pior em relação ao Centrão. Agora, por fim, nosso último vídeo do Fatos da Semana foi de outra declaração do presidente Jair Bolsonaro. Em uma entrevista, ele celebrou o que chamou de milagre no crescimento da economia. Um crescimento de 5% positivo esse ano. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre. Deputado Glauber, como que o senhor reage à celebração do presidente? Olha, é mais do que lamentável. Hoje, no Brasil, 116 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de insegurança alimentar.
Além disso, aí a gente está falando de pessoas que estão passando fome, que não têm o que comer nas próximas 24 horas ou que diminuíram a quantidade de alimentos na sua mesa. Além disso, você tem uma ampliação exponencial das pessoas que estão vivendo em situação de rua. Isso está cada vez mais evidente. E o presidente aparentemente não sabe nem fazer conta, né? Porque nesse caso em específico, se teve uma queda de 4% do PIB, o que ele está falando é que teria tido um crescimento de 1%, e não de 9%, como ele tenta fazer aqueles que estão acompanhando a sua transmissão acreditar. O governo de Jair Bolsonaro é um desastre para aqueles que têm os menores rendimentos e para a classe média brasileira. Só serve para aprovar pauta de desmonte do Estado nas suas garantias sociais que beneficia banqueiro ou quem está no topo da hierarquia, da pirâmide. Para os mais pobres, repito, é um desastre. Ok, deputado Glauber. E agora o deputado Carlos Jordi. Deputado, o senhor acha que há um milagre econômico no Brasil? Bom, eu discordo do deputado Glauber quando ele diz que o crescimento foi de 1%. Crescimento líquido comparado ao que caiu, realmente. Mas não é assim que se faz essa análise. Isso, quem fala são os órgãos multilaterais, todos os economistas. O Brasil está crescendo e esse ano a previsão é de 5,8% do PIB. Só esse ano. E isso faz com que nós tenhamos otimismo, obviamente, que todos os países entraram numa crise econômica muito grande ano passado, com exceção da China, e o Brasil está crescendo muito além dos demais países, fruto de credibilidade, previsibilidade que o governo Bolsonaro está tendo, gerando uma credibilidade internacional, gerando empregos, fazendo com que a economia se torne pujante. O agro, que eles tanto abominam, tem sustentado a nossa economia, e isso faz com que realmente tenhamos a certeza que estamos caminhando bem com as reformas, as privatizações. Agora, quanto à ligação dele, de que o governo Bolsonaro tem ligação com o crime, com a milícia, quem tem ligação com o crime organizado é o partido dele, que inclusive a deputada estadual do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, emprega em seu gabinete o irmão da chefe do tráfico do Jacarezinho, a Dani Monteiro, tem no seu gabinete. O deputado, mais uma vez, repercutindo fake news. Não aqui é fake ao vivo, news, como já foi feito, como é uma praxe deputado, bolsonarismo. Deputado, eu acho que então reclame com o Jornal Dia. Eles fazem sempre inclusive, a disseminação de fake news de maneira distorcida e criminosa. Deputado, os senhores... Eu quero ver provar. Deputados, então, eu conto com a compreensão dos senhores para a gente continuar. O irmão da chefe do tráfico de Jacarezinho. Deputados, a gente vai ter um espaço para considerações finais, no fim, aí eu acho que os senhores podem aqui expor o que ficou em aberto durante o debate, enfim, mas a gente continua aqui com o nosso quadro, agora no nossa última parte, é o Mandou Bem, Mandou Mal. Eu vou lembrar aqui algumas manchetes da semana e os senhores vão reagir com um joinha para o Mandou Bem ou um sinal negativo para o Mandou Mal. No final, os dois terão 1 minuto para considerações finais e para comentar alguns desses acontecimentos que chamaram a atenção. Preparados, então? Preparados. Perfeito. Primeira manchete. Deputado Marcelo Ramos solicita acesso a pedidos de impeachment contra Bolsonaro. O deputado Marcelo Ramos mandou bem ou mandou mal? Deputado Glauber, rapidinho, por que ele mandou bem? Porque é uma necessidade de que Bolsonaro seja responsabilizado por todos os crimes que cometeu. Agora, nós não esperamos também que o Marcelo Ramos repita aquilo que foi a prática do Rodrigo Maia, que falava muito, mas não agiu para colocar em prática as ações contra os crimes de Bolsonaro e companhia. Se ele transformar a fala em atos, evidentemente, o apoio ao impeachment ou afastamento de Bolsonaro é algo que, da nossa parte, tem que ser, sim, valorizado, inclusive para além daqueles parlamentares que já estavam na oposição de antemão. Ok. Deputado Carlos Jordi, por que o deputado mandou mal? Ele mandou mal porque, primeiro, que é uma pirotecnia o que ele está fazendo. Ele não tem nem esse poder, não tem nem essa competência de poder fazer admissibilidade no processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Quem pode é o presidente da Câmara, que já disse que não há nenhum crime de responsabilidade feito pelo presidente Bolsonaro. Dos 123 pedidos de impeachment que tem, ou 124, né? Porque teve o último aí que foi um super pedido de impeachment, que foi mais um deflash, porque foi uma pirotecnia que de pronto ele já disse que não havia nenhum crime de responsabilidade para ser aceito. Você percebe ali que eles querem fazer um recall, que não existe no Brasil. O Instituto do Recall é para tirar presidente, mas enquanto não tiver crime de responsabilidade, não tem pedido de impeachment.
A segunda manchete é a seguinte: YouTube remove vídeos de Bolsonaro por informações incorretas sobre a Covid. Mandou bem ou mandou mal a plataforma? Agora o deputado Carlos Jordi começa com a sua exposição. Bom, mandou mal porque toda vez que o YouTube faz isso, nós sabemos que o que eles estão querendo fazer é censurar. E tem feito isso de forma sistemática. Recentemente, eu fiz uma publicação no YouTube de uma reportagem da Fox News em que mostrava estudos que estavam sendo feitos com a cloroquina e não estavam dizendo ali de nenhuma efetividade 100% comprovada com relação ao coronavírus, nem nada disso. Mas me bloquearam do YouTube por estar repercutindo uma reportagem de um estudo feito e foi pela Fox News. Então é óbvio que há uma censura, por isso que eles estão mandando mal. Deputado Glauber. Um dia desse eu estava vendo um podcast, aquele Flow, onde estava Eduardo Bolsonaro incentivando as pessoas a não utilizarem máscara. Essa turma, ela dissemina fake news e eles não estão nem um pouco preocupados se isso está fazendo com que mais de 500 mil pessoas tenham perdido as suas vidas no Brasil. Então, quando há a disseminação de informações inverídicas com o intuito criminoso de fortalecer uma base de extrema-direita, há necessidade, sim, de que eles sejam enquadrados. Mas, para além disso, tem que ser responsabilizados, porque o que eles têm feito é, sim, um genocídio que não pode ser aceito. Agora a nossa terceira manchete. Mandetta defende terceira via para 2022. Abrem aspas. Lula e Bolsonaro estão com medo. Fecham aspas. Mandou bem ou mandou mal o ex-ministro Mandetta? Ok, deputado Glauber, por que mandou mal? Porque essa terceira via que o Mandetta está defendendo, que defende também o Maia, que defende Moro, que defende os lemas da vida, eles estabelecem um bloco de fato com a extrema-direita para a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Veja o que Lira colocou em votação nesse período dele como presidente da Câmara. Independência do Banco Central, privatizações como da Eletrobras, urgência da privatização dos Correios. Essa turma, infelizmente, da direita liberal que se fantasia de centro, faz coro e, repito, um bloco de fato com o bolsonarismo na aplicação da agenda de desmonte. Nós tivemos aqui a primeira convergência entre os dois deputados. Agora eu queria saber do deputado Jordi, por que o ex-ministro Mandetta mandou mal? Ele mandou mal porque essa história de terceira via é papo furado. História de terceira via é balela para poder estar pegando os incautos, pegando aquelas pessoas que se dizem até de direita, mas que possam estar descontentes com o governo Bolsonaro e querendo emplacar candidatos que nós sabemos que não têm viabilidade eleitoral alguma. E, na verdade, o que isso faz é pavimentar o caminho para a esquerda, porque você acaba retirando o apoio, retirando votos e fazendo com que pessoas como o Lula, o maior corrupto da história do Brasil, possa ter alguma chance, ou mesmo Ciro, possa ter alguma chance nesse pleito eleitoral. Por isso que mandou mal. Ok, agora a nossa última manchete. Ciro Nogueira fica com Casa Civil, Ramos vira secretário-geral e Onix ganha novo ministério, o do emprego. Mandou bem ou mandou mal? Ok, deputado Glauber, por que mandou bem? Mandou mal, desculpa. É o Centrão tomando todos os espaços do governo de Jair Bolsonaro nessa aliança, repito, entre direita e extrema-direita. O discurso de enfrentamento à corrupção ficou só na campanha eleitoral. Quem já conhecia Bolsonaro sabia das suas relações com o crime, com a milícia. O deputado Carlos Jordi é defensor desse tipo de relação criminosa e dá sustentação a essa política de crime do governo de Jair Bolsonaro. E agora as relações que estão colocadas dentro da administração Bolsonaro demonstram que esse discurso fica cada vez mais para trás e não engana mais ninguém. Deputado Carlos Jordi, sua vez. Na verdade, quando eu disse que mandou bem, é porque a gente teria que fazer um sinal positivo ou negativo, mas eu acho que uma análise mais criteriosa sobre isso é que é necessária. Porque, na verdade, como eu disse, hoje nós vivemos esse grande problema que é o presidencialismo de coalizão, que é fruto do pluripartidarismo político, que aí criou-se uma cultura institucional que foi feita pelos governos petistas, ao qual o deputado Glauber defende, que eu sei que ele será um grande apoiador do Lula, o maior corrupto do Brasil, que tinha que lotear ministérios para poder ter essa sua base formada. E caso a gente não consiga fazer com que a nossa agenda prospere, o presidente será criticado e até mesmo alvo de processo de impeachment. Por isso ele precisa ter, sim, esse diálogo com o centro.
Obrigado, deputado. Agora a gente vai para as nossas considerações finais. Estamos chegando aí perto do fim do Poder Reage de hoje. A gente começa com o deputado Carlos Jordi, que terá 1 minuto e meio para tratar sobre todos os assuntos que trouxemos hoje e outros que ele quiser comentar. Deputado Carlos Jordi. Bom, primeiramente, agradecer o convite. É muito importante para que nós possamos estar mostrando realmente a verdade dos fatos que ocorrem dentro da política, porque muitas vezes a mídia faz um papel de agente do caos, trazendo informações distorcidas com o apoio da oposição. Muitas informações inverídicas foram trazidas aqui pelo deputado Glauber Braga, por exemplo, querendo fazer essa associação do presidente com milícia, com corrupção. O presidente até agora não teve um caso de corrupção sequer no seu governo. O maior caso de corrupção que eles estão falando aí na CPI foi um caso que não comprou uma dose sequer da vacina, sendo que a dose da vacina que foi ofertada Covaxin a $15 foi ofertada para o mundo inteiro, foi o mesmo valor para o mundo inteiro e não se comprou nenhuma dose da vacina. O presidente Bolsonaro tem se empenhado ativamente, exaustivamente para fazer as reformas que tanto disse que faria. Fizemos uma reforma previdenciária, estamos fazendo a reforma administrativa, reformas tributárias, as privatizações, e isso dá credibilidade ao governo para o cenário internacional, para o Brasil crescer. Por isso que estamos crescendo com um PIB muito positivo, muito próspero, gerando empregos, e tudo isso nos faz entender que estamos no caminho certo. E quanto à associação a crimes, quem tem associação com crime organizado é o partido dele. Nós temos Marcelo Freixo tirando foto com o Mr. M, diversas vezes nós já vimos essas fotos aí, que são traficantes de drogas do Rio de Janeiro. A Dani Monteiro empregando em seu gabinete, nós sabemos, o irmão da chefe do Jacarezinho, uma traficante que era procurada e ela tem no seu gabinete uma pessoa ligada a ela. Então o pessoal tem essa associação intrínseca com o crime organizado. Agora é a vez do deputado Glauber Braga de expor as suas considerações finais. A Dani Monteiro merece mais do que todo o nosso respeito. É uma figura que faz um trabalho extraordinário, que tem articulação popular, que não estabelece como foco da sua atuação o elitismo preconceituoso de Carlos Jordi e companhia. E o fato é, no gabinete do senhor Flávio Bolsonaro estava lá empregada a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, um grupo de matadores no Rio de Janeiro. O que elas estavam fazendo lá, deputado Carlos Jordi? Vou além. O senhor Jair Bolsonaro recebeu, através da conta da sua esposa, cheques de Fabrício Queiroz, que veio da rachadinha que o Flávio Bolsonaro fazia no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Vou além. O senhor Flávio Bolsonaro acaba de comprar uma mansão de milhões de reais que não tem lastro no rendimento dele como senador ou como deputado estadual, utilizando lojas de fachada para um processo de lavagem de dinheiro. Quem dá sustentação a essa turma faz parte de um processo de uma organização criminosa, organização essa que vira as costas para a maioria da população brasileira e que faz com que a maioria dos brasileiros e brasileiras estejam passando por extrema dificuldade. É por isso que nós trabalhamos para derrotar Bolsonaro nos atos do dia 24. É vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro, fora Mourão e fora genocidas e agentes da extrema-direita que dão sustentação a esse governo, como o deputado fascista Carlos Jordi. Deputados Glauber Braga, do PSOL, Carlos Jordi, do PSL, a gente teria aqui muito tempo de debate, mas eu quero agradecer a presença dos dois no nosso quadro, dizer que voltem sempre ao Poder 360 e dizer a quem nos acompanhou aqui, nosso muito obrigado. Este foi o Poder Reage, voltamos na próxima semana. Tchau!